Começando mais um Vem com a Suprema, hoje a gente vai conversar com a professora Liliana Fajardo, que é professora da Suprema e também especialista em saúde da mulher. Bom dia, Liliana, seja muito bem-vinda. Bom dia, Aninha, é um prazer estar aqui com você de novo. Imagina, a gente que agradece a sua presença para falar sobre o Dia, Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, que foi comemorado no finalzinho de maio. Exatamente. Mas, Liliana, é sempre importante falar sobre isso. Para a gente começar, tem algum desafio ainda que você acha que vale a pena ser falado, principalmente aí sobre a saúde da mulher? Eu acho que é sempre um desafio a gente falar sobre saúde. E saúde da mulher, que é a estrutura da sociedade, a gente precisa falar com mais carinho, porque ela sempre deixa por último, né? Ela vai cuidar do filho, ela vai cuidar dos pais, ela vai cuidar do marido, ela vai cuidar do trabalho, enfim. Ela vai cuidar de tudo e acaba deixando um pouco de lado, né, a sua saúde. Por isso que eu acho que essas campanhas, Aninha, que falam sobre saúde da mulher, elas são tão importantes para a gente lembrar, de olhar para a gente também. Uhum. E eu sempre falo para todas as minhas pacientes, seguidoras, alunas, que é o seguinte: não adianta a gente querer cuidar do filho, do marido, da casa, se a gente esquecer de cuidar da gente, porque se eu não estou bem, como é que eu posso querer que todo esse ambiente em volta esteja? Então, eu acho que grande parte desse tabu, dessa crença da gente, né, limitante, da gente esquecer de falar sobre saúde e principalmente saúde íntima e mental. Perfeito. Já que você falou dessa correria, dessa prioridade que muitas mulheres têm, né, de família, da correria e tal, o que você acha, Liliana, que a gente pode fazer nesse momento, né, em 2026, para que a mulher tenha essa consciência de que ela precisa ser a prioridade, tanto na saúde quanto mental, que também é importante? Eu acho que a gente falar mais sobre isso. Então, quanto mais acesso à informação essa mulher tem, Ana, mais importante para ela ter esse olhar desse autoconhecimento, desse autocuidado, para que ela possa olhar todos os aspectos da vida dela e não só se preocupar com o que está em volta. Né? Eu acho que quanto mais a gente trouxer essa conscientização, mais recursos vão aparecendo, mais políticas públicas de saúde para essa mulher vão surgindo, para que novos paradigmas sejam quebrados e essa mulher tenha cada vez mais cuidado com a sua própria saúde. Ótimo. Falando aí da parte prática, né? De prevenção, de exames, de consultas, por onde que essa mulher deve começar, Liliana? Tem algum exame preventivo, por exemplo, que merece atenção? Na verdade, são vários, né, Ana? Então, cada fase da vida a gente vai ter cuidados específicos. Então, por exemplo, nessa fase minha, 40 a mais, o que a gente está preocupada? Mamografia, nunca esquecendo dos exames preventivos, né, que é o Papa Nicolau, onde a gente vai estar rastreando o câncer de colo uterino. A gente tem que se preocupar também agora, para 45, 50 anos, colonoscopia, exames de rotina, exames laboratoriais para identificação de menopausa, né, que são as alterações hormonais que vão começando a surgir agora. E uma coisa muito importante que a gente tem que falar também é olhar para a nossa saúde íntima e sexual, né, porque a gente fala muito dessa prevenção da mamografia com câncer de mama, Papa Nicolau com câncer de colo de útero, colonoscopia, câncer de intestino. Mas a gente esquece muito que na época da menopausa, a qualidade de vida da relação sexual dessa mulher também vai ser afetada, interferindo diretamente nos seus relacionamentos interpessoais. E às vezes muitas nem comentam sobre isso, justamente, né? Por conta do tabu. Mas eu acho que em pleno 2026, Ana, isso tem mudado e tem mudado para melhor, né? A gente tem falado mais sobre a menopausa, porque é uma realidade em que as mulheres atualmente vão viver mais na menopausa do que fora dela, nesse período pós-menopausa, né? Então, você vê, imagina que a expectativa de vida já passou de 77, então chegando aos 80 anos, essa mulher vai viver mais em fase de menopausa do que na fase reprodutiva. Verdade. Agora, falando para esse público mais jovem, né? Adolescente, as meninas aí de 18, 20 anos, 30 anos, tem algum cuidado também especial que você acha que vale a pena destacar aqui? E agora a gente tem que falar para esse exame preventivo mesmo do câncer de colo de útero e a vacinação contra o HPV. Ótimo. Hoje a gente sabe que mais de 95% de todos os cânceres de colo uterino estão associados à presença do vírus HPV, que é um vírus facilmente contraído nas relações sexuais, Ana, desprotegida. Sim. E hoje, com a vacinação, a gente tende a exterminar esse câncer, né? Mas a gente precisa da
conscientização da campanha de vacinação, que é dada também na rede pública de saúde, nas meninas a partir de 9 anos e no menino a partir dos 13. Então, a gente precisa cada vez mais conscientizar realmente da vacinação para a gente evitar esse câncer que, infelizmente, ainda abata muitas mulheres. Ótimo. Falando um pouquinho, Liliana, sobre a saúde mental, né? Que vamos falar sobre isso porque é importante. Que ponto que você acha que merece ser destacado sobre isso? Muitas mulheres, às vezes, deixam de lado também esse cuidado com psicólogo, com terapia, que é importante também, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade muito sobrecarregada. Essa mulher, ela vive muito sobrecarregada. Estou falando por mim, estou falando por você e por todas que passam pela nossa vida. Então, a gente trabalha, a gente cuida do filho, a gente cuida da casa, a gente cuida de tudo. E aí, imagina, eu chego à noite, eu tenho um parceiro, eu tenho uma parceira, e eu ainda tenho que me preocupar em cuidar desse relacionamento. Então, acho que a primeira coisa, Ana, é a gente cuidar da cabeça, mas como? Fazendo uma atividade física, tendo uma boa noite de sono, cuidando da minha alimentação, que isso é primordial, porque eu cuidando da minha alimentação, eu cuido do meu peso corporal, eu cuido da minha autoestima, eu cuido da minha saúde intestinal e, consequentemente, da minha saúde íntima. Então, essa prática da atividade física com uma alimentação equilibrada, ela é essencial, associada a uma boa noite de sono, para que eu tenha disposição, para que eu tenha energia e saúde, para eu ter como lidar com todas essas adversidades que aparecem ao longo do dia. É um ciclo quase, totalmente, né? Totalmente. E que tem que estar muito equilibrado. Não adianta eu cuidar da minha saúde íntima e não cuidar da minha saúde mental, né? Então, a gente tem que estar tudo muito bem organizado e cuidando de tudo para que a gente realmente tenha uma saúde equilibrada. Ótimo. Quais sinais o corpo da mulher, principalmente, o corpo mostra, ele manifesta que alguma coisa não está certa, Liliana? Então, são vários, né, Ana? E eles aparecem também muito ao longo da vida, então, determinadas fases. Por exemplo, na paciente mais jovem, na mulher mais jovem, vai ser um cansaço inexplicável, muitas vezes alteração no fluxo menstrual. Essa mulher ora menstrua muito, ora passa meses sem menstruar, assim, sem nenhuma causa aparente. Alteração no trânsito intestinal. Então, por exemplo, essa mulher, ela varia da constipação à diarreia num curto período, espaço de tempo. Queda de cabelo, unha mais fraca, ressecamento na pele, ressecamento na região íntima, né? A vagina, ela tende a ficar mais ressecada, que vai gerar desconforto na hora da relação e vão gerando impactos, né? Então, principalmente, atenção ao nosso corpo. Porque, Ana, quando eu conheço o meu corpo, eu sei que aquilo que está acontecendo está diferente e isso me acende um sinal de alerta que faz com que eu busque ajuda. Então, primeira coisa, conheça o seu corpo. Como que a gente faz isso, Liliana? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Como que eu conheço? Como que eu começo a observar? Atenção a pequenas mudanças, né, Ana? Então, você imagina, eu sempre fui uma pessoa que dormi super bem e de um mês para cá, 2 meses para cá, eu comecei a acordar muito de madrugada, levantar muito para ir ao banheiro, eu comecei a ter insônia, dificuldade de me pegar no sono. Então, são sinais que vão aparecendo que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, antes eu tinha uma queda de cabelo que aparentemente é normal, agora eu tenho formado tufos de pelo pela casa. Então, isso é importante a gente buscar alerta para essas coisas. Por exemplo, antes, a minha barriga não tinha uma distensão abdominal após comer determinados alimentos. Agora isso vem aparecendo. Então, é importante a gente ficar atenta a pequenas mudanças que ocorrem. E eu só vou estar atenta, Ana, se eu souber olhar para mim. E aí a gente entra de novo quase que um novo ciclo, né? Exatamente. Do autoconhecimento. Se eu percebo que tem alguma coisa errada, eu busco ajuda. Exatamente. Buscar ajuda profissional. Gente, uma coisa que eu acho que é muito importante na era de hoje é a gente parar de olhar conteúdo só na internet. Ótimo. Influenciador nem sempre é um profissional capacitado. Claro que hoje a gente tem profissionais capacitados que vão para as redes sociais falar um pouco sobre saúde, sobre atenção ao corpo. Mas é procurar um profissional que está realmente habilitado a cuidar da sua saúde. E é aquele tete-a-tete, é o cara a cara, né? Cada avaliação individualizada. Porque o que é bom para mim não é bom necessariamente para você. Maravilhoso. Falando aí sobre essa diferença de idade, né? Com o cuidado do corpo da mulher, por onde que a gente deve começar? Qual a idade, geralmente, que a mulher deve começar a tomar mais cuidado, prestar mais atenção, desde criança, adolescente? O que você acha? Na verdade, sempre que começa a aparecer os sinais de puberdade, que são os pelinhos debaixo do braço, né, nas axilas e na região do pubis, na região íntima,
tem que já buscar uma ajuda profissional para saber, por exemplo, se essa menina está entrando numa puberdade precoce. Então, você imagina, às vezes, 7, 8 anos, a menina já está com pelo, ela precisa fazer uma investigação para saber se ela vai menstruar muito cedo, que seria uma puberdade precoce. Então, desde muito cedo, a gente precisa desse acompanhamento ginecológico, acompanhamento do pediatra, desde sempre, e também, muitas vezes, acompanhamento de um endocrinologista e um nutricionista para cuidar da alimentação dessa criança, para que a gente sabe hoje que a alimentação ela é determinante, por exemplo, na puberdade precoce. Olha que bacana, né? Sim. Falando um pouquinho sobre essa junção de profissionais, né? Isso vale a pena seguir em todo o roteiro da vida, digamos? Em todas as áreas, a equipe multiprofissional, multidisciplinar, ela vai ter um olhar muito mais abrangente. Então, você imagina, Ana, uma mulher na menopausa, ela tem alteração no peso. Então, ela começa a ter mais depósito de gordura na região abdominal. Então, ela precisa de um acompanhamento endocrinológico e nutricional, de um educador físico, do ginecologista, do psicólogo, porque muitas vezes ela vai estar com todas essas questões emocionais desreguladas, justamente porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Imagina, ela vem num nível hormonal equilibrado e, de repente, tem uma queda, porque entra em falência ovariana. Os hormônios sexuais já não são mais produzidos. E aí é um baque muito importante na vida dessa mulher. Então, ela precisa dessa rede de profissionais com cada um no seu olhar, mas todos direcionados e convergindo para essa mulher. Maravilhoso. Para a gente fechar o Vem com a Suprema de hoje, quero que você termine com uma dica, com um conselho para a mulher que está ouvindo a gente agora, que às vezes não prestou atenção lá no comecinho, naquele puxão de orelha, mas que está ouvindo agora, Liliana. Pare e olhe para você. Olhe o que o seu corpo está pedindo, o seu corpo te dá sinais. O problema é que muitas vezes a gente não olha para esses sinais, então a gente está negligenciando. Olha como é que está o seu peso, olha como que está o seu cabelo, a sua unha, a sua pele, o seu intestino, os seus hábitos intestinais, como é que está o seu relacionamento. Tudo isso é importante para que você esteja bem e possa cuidar de tudo que está ao seu redor. Maravilhoso. Liliana, para a gente te acompanhar nas redes sociais, que você faz um trabalho muito bacana aí na internet. Exatamente. Seu perfil, seu Instagram. O meu Instagram ele é todo voltado para a saúde da mulher, onde eu vou abordar todas essas questões físicas, mentais, sexuais, de relacionamento e também de alimentação, porque eu também sou nutricionista, além de fisioterapeuta pélvica, é o @lilianafajardo.dra. Maravilhoso. Ó, se você quiser acompanhar um pouquinho mais o trabalho da Liliana, segue ela nas redes sociais, um conteúdo de qualidade. Obrigada. Né? Obrigada, Liliana. Vem com a Suprema, fica por aqui, a gente volta na próxima sexta-feira, 8h30 da manhã.